Não. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, olá, ouvinte da Rádio RCI, programa Entre Livros, entrando na sua casa, no seu lar, no seu escritório, no seu carro, de onde você esteja aí adquirindo mais conhecimentos, informações. A gente tem aqui um livro para ser degustado a partir da fala do autor. Isso traz aí uma grande satisfação para a gente, e hoje nós estamos com um programa especial, porque o livro nem foi lançado ainda, então nós estamos aqui com uma obra que acabou de chegar da gráfica, em primeira mão para vocês. A gente vai estar falando da obra Autoexperimentação Conscienciológica, Métodos dos Autotestes Experienciais, Proevolutivos e Multidimensionais. O autor é o Alexandre Zaslavsky, ele é graduado, mestre e doutor em educação, ele é coautor do livro Inversão Existencial. E a gente já recebe, então, Alexandre, com muito boas-vindas ao nosso programa. Oi, Rose, muito obrigado pelo convite. Olá a todos os ouvintes. Alexandre, a primeira pergunta que eu quero fazer, a gente sempre começa pelo título, tá? Autoexperimentação conscienciológica. Você pode, assim, dar, né, um panorama para a gente entender exatamente do que você está falando? Claro. Bom, essa aqui é uma obra de conscienciologia, tá? Quer dizer, nós estamos falando dessa neociência que busca pesquisar a consciência, né? E valoriza, considera as experiências mais transcendentes, né? Que vão além do corpo físico, enfim, que tantas pessoas têm por aí, né? A gente acha que a maioria da humanidade tem esse tipo de experiência, mas não é algo que ainda se consiga comprovar de um ponto de vista só do materialismo. E a conscienciologia é uma ciência que ela busca isso, fomentar com técnicas, né? E a autoexperimentação conscienciológica a proposta é a seguinte, que ela é um método científico da conscienciologia, um dos métodos científicos da conscienciologia, porque a ciência, né, a ciência de modo geral, ela usa experimentação. Ela, por exemplo, todo mundo já viu, né, laboratórios, né, você levanta hipóteses, né, junta coisas lá para ver, né, qual é o resultado, esse tipo de coisa. E na conscienciologia, a proposta é que a consciência faça experimentos consigo própria. Então, a autoexperimentação conscienciológica é isso, como fazer experimentos consigo próprio, de modo geral, assim, mas a coisa é muito além, não é só isso não, mas assim, linhas gerais. Agora, você colocou uma citação aqui, né, do professor Waldo Vieira, e há uma diferenciação aqui entre, ele fala assim, que ele escreveu 700 experimentos e não 700 experiências. Vamos começar diferenciando uma coisa de outra. Sim. Olha, você já pegou muito bem, porque eu escolhi essa epígrafe de caso totalmente pensado, porque essa foi um ponto-chave nesse estudo. Né? A maioria das pessoas não diferencia experiência de experimento, e mesmo assim, no senso comum, até na mídia, é muito comum, é muito usual se juntar essas duas coisas. Experiência é algo muito amplo que todos nós temos o tempo inteiro. Então basta nós estarmos acordados, né, digamos assim, estarmos lúcidos, não estamos inconscientes, estão acontecendo experiências o tempo todo. Seja de um ponto de vista só social, né, assim, da nossa vida humana, e até mesmo do ponto de vista multidimensional, que se a pessoa tem a percepção energética, ela está desenvolvendo parapsiquismo ou desenvolveu, também isso tudo faz parte da experiência. Experimento é algo que a pessoa decide fazer. Ela decide, ela define o que ela quer testar. Eu quero testar, por exemplo, como que eu me saio em tal situação. Então, assim, ela tem experiência, mas ela já está com foco ali. Ela está indo fazer aquilo com foco, porque ela quer estudar determinado ponto da experiência dela. Então, assim, isso é a diferença entre experiência e experimento. A experiência ela é algo que está o tempo inteiro aí,
de modo contínuo. Experimento é como se fosse um foco dirigido dentro da experiência. É isso que é o experimento. E a autopesquisa e a autoexperimentação? Então, autopesquisa, ele também é um termo bem abrangente, porque pesquisa é uma busca de conhecimento, de modo amplo, assim, espalhado, né? A pessoa vai pesquisar alguma coisa, não é tão definido. Ela vai explorar aquilo e tal. O autoexperimento já é uma maneira de fazer autopesquisa que ela é bem dirigida, ela é bem mais focada. Então, é um tipo de autopesquisa, com certeza. Porém, tem uma proposta, por exemplo, o autoexperimento, ele já envolve variáveis. A pessoa quer testar determinadas variáveis. Então, ela vai lá. É uma autopesquisa, mas ela é bem precisa. Você começa aqui falando sobre método científico, né? Porque se a gente está falando em experimentação, em pesquisa, isso tudo é ciência. Construção da ciência se faz a partir das pesquisas e experimentações, certo? E aí a gente tem, então, na conscienciologia, que se propõe a ser uma ciência, né? Obviamente, ela vai ter que trabalhar com pesquisa, com experimentação, aí no caso, envolvendo paradigma consciencial. E aí eu queria que você falasse, então, desses métodos, né? Científicos aqui que você traz, do método científico, as técnicas de pesquisa. Depois a gente entra na pesquisa, nos métodos da conscienciologia, né? Porque aí a gente vai entender bem a diferença, né? Certo, certo. Realmente, assim, ciência, né? Se a gente vai falar conhecimento científico, ciência, física, química, história, sociologia, todas essas áreas aí, né? Que são as ciências. Todas elas têm seus métodos diferentes. Claro, cada ciência faz a pesquisa de acordo com o seu assunto. Mas isso é uma característica comum. Todas as ciências têm método, quer dizer, ela tem uma maneira de fazer, de buscar o conhecimento que pode ser explicada, pode ser demonstrada, digamos assim. Ela é transparente de uma certa forma, né? A ciência, ela não esconde como que ela buscou o conhecimento. Ela expõe para quem quiser ver aquilo ali, né? Então, assim, a metodologia científica é o nome da matéria, né? Uma disciplina, digamos assim, né? Que estuda todo esse assunto da forma de fazer pesquisa. Dentro disso, a gente considera assim que existe três coisas básicas. É o método, que é como se fosse assim a parte mais teórica, é a lógica da pesquisa. Como que se dá o raciocínio para poder juntar os dados e tirar as conclusões. Então, esse é o método. A técnica seria o procedimento para fazer a pesquisa. O que a pessoa faz na prática? Por exemplo, eu vou medir uma temperatura. Isso é técnica. Tem técnica para fazer isso. A maneira correta de ajustar o termômetro, sei lá, isso é uma técnica. E, em terceiro lugar, é o instrumento da pesquisa, que pode ser tanto um objeto, uma máquina, um aparelho, quanto um formulário. Por exemplo, nas ciências humanas, né, uma sociologia ou uma história, são formulários, né? Você vai entrevistar uma pessoa, como agora. Agora é uma entrevista jornalística, mas tem entrevistas de pesquisa e o instrumento é o formulário. Então, juntando isso tudo, método, técnica, instrumento, é a metodologia da pesquisa. Ok. E aí, como seria, então, no caso os métodos científicos da conscienciológicos? Certo. Bom, a conscienciologia, ela tem um assunto muito novo, né? A gente tocou logo no início, que é a consciência multidimensional. Consciência que não é simplesmente uma faculdade mental do ser humano só. Não. Ela é um ser que existe além do corpo físico, além dessa dimensão física. Então, estudar este ser é uma coisa nova. Isso no passado foi já considerado, né, em linhas mais místicas, religiosas, né, ou até mesmo de um ponto de vista materialista, só o cérebro. Não, nós tentamos uma coisa diferente. Então são métodos diferentes, tá? Nós temos muitas técnicas já. Por exemplo, técnicas bioenergéticas. Talvez a mais conhecida seja a técnica do EV, né, a técnica do estado vibracional. Então, cada pessoa, né, nós temos energias, nós temos um corpo energético que permeia o nosso corpo físico, e esse corpo energético, ele obedece à nossa vontade.
Então a pessoa ela circula essas energias dos pés à cabeça, cabeça aos pés, até chegar no estado vibracional. É uma técnica. Então isso também pode ser considerado uma técnica de pesquisa. Por exemplo, utilizar essa movimentação de energias para a pessoa conhecer melhor como que é o seu corpo energético. Então, o corpo energético ele é constituído de vários vórtices, ou pontos de concentração energética, que são chakras. Então, ela pode estudar, por exemplo, qual é o meu chakra mais desenvolvido? Qual é o meu chakra que eu tenho mais dificuldade? Isso é um conhecimento. E precisa de método para saber isso. Ela tem que fazer experimentos consigo própria, usando as próprias energias, tá? Então, isso é uma maneira, isso é autoexperimentação. Então, isso aí já vai ser autoexperimentação. Além da autoexperimentação, eu tenho a hipótese aí, né? Eu proponho que existem outras técnicas que eu ainda não desenvolvi, né? Ainda precisam ser estudadas, mas seria uma técnica chamada autoanamnese, que é a técnica de fazer perguntas a si próprio. Então, por exemplo, o livro Conscienciograma tem lá 2.000 perguntas. Então, não é bem autoexperimentação, é um outro tipo de método. É uma mensuração, né? É uma mensuração. É um método também, mas é outra linha, é uma outra maneira de pesquisar a consciência. Elas são complementares, mas são diferentes. Tá? O terceiro é o método utilizado na Enciclopédia da Conscienciologia, que é a cosmoanálise. A cosmoanálise é a busca por fatos no macrocosmos. Então, em jornais ou todo tipo de acontecimento, o pesquisador vai juntando aquilo tudo e ele vai chegando a conclusões. Isso também é outro método conscienciológico. E o quarto método é o mais assim avançado, que eu acho que é o que o professor Valdo usou mais no final da vida dele, que eu denomino de cosmossíntese. O termo é dele, né? Cosmossíntese, que é como se fosse tirar as lições evolutivas de tudo. Então, esse aí é o que precisa de mais ainda é pesquisa, né? Porque ele é muito avançado. Mas, assim, o básico eu vejo que são esses 4 na conscienciologia. Então, esse livro é só o primeiro, né? Eu não sei se eu é que vou escrever esses outros, talvez não. Porque tem especialistas aí para fazer esses outros, né? Mas Você são só dá algumas. ideia. Tem que começar de algum lugar. Tá. E aí você traz aqui, ó, da experimentação convencional à conscienciologia. Você pode falar um pouco aí desse histórico, né, dessa experimentação Claro. convencional? Sim. Então, a experimentação ele é um método moderno da ciência. Significa que ele existe há alguns séculos. Tá? Se a gente voltar lá para a Grécia, por exemplo, eles não faziam experimentação. Eles só estudavam as coisas do ponto de vista intelectual. Assim. Então, a experimentação é a ciência muito prática. Então, o mais assim comum é o que eu até já falei, é um laboratório de química. É o que todo mundo, eu acho que entende. Tá? Você Isso. vai misturar lá no tubo de ensaio um elemento químico com outro elemento químico, né? Aumenta a temperatura, diminui. Isso é experimentação, quer dizer, você só vai descobrir alguma coisa testando ela. Você não tem como saber sem testar. Você só pode fazer hipóteses, mas você só vai saber de fato se você testar. Então, experimentação é isso. Então, tem experimentação química, tem experimentação física. Por exemplo, lá na Europa, né, foi feito, né, túneis só para emitir partículas, para essas partículas do átomo elas colidirem lá a altíssimas velocidades e eles vão chegando cada vez mais a partículas menores, cada vez menores. Isso é experimentação também, só que é uma experimentação física, tá? São tudo coisas materiais. Aí nós temos experimentação, por exemplo, farmacêutica, que é uma química aplicada, né? Os testes de novos medicamentos, novos remédios, nesse caso até com seres humanos, ou cobaias, às vezes animais, né? Isso está se abandonando aos poucos, e seres humanos também. Tudo isso é experimentação. Então eu acho assim, é bem interessante pensar assim que a experimentação é uma coisa avançada na ciência, porque realmente mostra a nossa limitação. Né? A gente não tem como saber, a não ser que a gente teste. Que a gente vá lá e prepare um teste para ver o que acontece. Tá?
Então, o crescendo da experimentação convencional à autoexperimentação conscienciológica é o crescendo do paradigma que a gente chama. Porque o paradigma é o conjunto de teorias, o conjunto de metodologias que a ciência usa. Esse é o paradigma, é um modelo. Né? Então, os paradigmas vigentes aí na ciência, todos eles são materialistas. De um modo ou de outro, eles consideram que a realidade é a matéria, né? Então, os métodos eles vão ter que se basear na matéria, eles têm que testar coisas materiais. Sejam elas só assim a matéria pura, ou seja, a cultura, coisas humanas, mas são materiais. Na hora que a gente vai testar a consciência, a energia da consciência, energia consciencial, é uma experimentação diferente. Quer ver uma diferença bem básica? A experimentação convencional, ela vai utilizar energias físicas, de um modo ou de outro. Ela vai testar as reações das energias físicas. A força, né? A intensidade, sei lá, efeitos da energia física. A autoexperimentação conscienciológica vai testar efeitos da energia consciencial, primeiramente. Então, ela vai testar a manifestação da consciência com base na energia consciencial. Tá? Então, isso é outro paradigma. Digamos assim, a noção de experimentação é similar. É uma noção que é parecida. Porém, é outra realidade. Assim, é uma realidade vista sob uma outra lente, digamos assim. Tá? Agora, só mais um detalhezinho, né? Que não sei se as pessoas não sabem, eu não sabia quando eu comecei a pesquisa desse livro, mas existe autoexperimentação não conscienciológica. Por exemplo, existe autoexperimentação médica. Né? Desde a antiguidade, assim, a medicina é muito antiga, né? Mas às vezes, quando os médicos têm muita segurança de um tratamento novo e eles não conseguem ninguém para testar aquilo, muitas vezes o médico aplica em si próprio para ver o que vai acontecer. Muitas vezes deu certo, muitas deu errado também. E tem, inclusive, prêmios Nobel com base em autoexperimentação. Né? Só para, acho que valia a pena mencionar. Na química também tem, né? Olha, a gente vai agora dar um pequeno espaço aí para os nossos patrocinadores, então fique antenado, é só um minutinho, nós já estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros hoje com Alexandre Zaslavski sobre a obra Autoexperimentação Conscienciológica. Alexandre, você tocou num assunto aí antes do intervalo, que é o paradigma consciencial, porque muda tudo quando a gente envolve a multidimensionalidade. Porque vamos pegar os exemplos, né, da química, essas reações, a pesquisa do átomo, né, da física. Físico, é matéria, né? Qualquer pesquisa no âmbito científico, da área de saúde, seja qual área for, ela vai estar usando a matéria. Mesmo a psicologia, que são os comportamentos, as atitudes, também tem uma pesquisa que pode ser de campo, pode ser com entrevista, mas é intrafísico. E aí, a hora que você entra com paradigma consciencial, muda isso, né? Porque como é que a gente vai pesquisar parapsiquismo? Como é que a gente vai pesquisar experiência fora do corpo? Energia? Essa é a minha pergunta para você. Pois é, tem que... primeiramente, né, voltando para aquele conceito anterior, que é a autopesquisa. Então, nenhum desses aí faz autopesquisa. A psicologia quer estudar a mente humana, etc., mas não faz autopesquisa, porque é considerado que interfere no objeto, porque o objeto é material, é um objeto humano. Né? Agora, a consciência, ela desafia tudo, porque a consciência é quem faz a pesquisa. Né? A consciência ela é impossível de descartar. Ela sempre está aqui. É sempre a gente só tem a noção das coisas porque existe a consciência, né? Então, precisa ser feito organizadamente, né?
testando a si próprio dentro de certas variáveis. E a energia consciencial, ela é essencial nesse ponto. Praticamente, eu diria, hoje, eu não vejo autoexperimentação conscienciológica sem energia consciencial. Tipo, puramente uma autoexperimentação dentro da mente sem energia. Eu não vejo isso no momento. Eu acho que sempre tem alguma energia que mediando o processo, assim, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos. Vou tentar dar alguns exemplos aqui. A conscienciologia, ela tem uma finalidade, quer dizer, conhecer a consciência, ok, mas a grande finalidade da conscienciologia é a evolução da consciência. Ou seja, que a consciência se recicle, que ela melhore, que ela se expanda cada vez mais. Não tem fim isso. Então, a evolução da consciência é o objetivo da autoexperimentação conscienciológica. Ela só faz sentido pela evolução da consciência. Não é uma ciência pura, digamos assim, só saber por saber, digamos assim. Ela visa a evolução da consciência. Por isso que ela é pró-evolutiva, está aqui no subtítulo, pró-evolutiva. Então, isso torna a autoexperimentação muito, assim, comum no dia a dia. Você consegue fazer autoexperimentação em qualquer lugar, sabe? Qualquer ambiente, porque digamos que eu vou para o meu trabalho, né, no meu local onde eu trabalho. Como que eu me sinto nesse local? O que vai acontecer? Como que é a minha percepção subjetiva nesse local? Como que fica a minha energia, né? Será que quais lugares, né, dentro do meu ambiente profissional me sinto melhor ou sinto mais conflito, desconforto? Tudo isso pode se tornar autoexperimentação. Então, por um lado, o ambiente me dá uma informação. Eu não estou provocando isso, eu estou recebendo uma informação do ambiente. Mas eu posso testar alguma coisa a partir disso. Então, voltando ao estado vibracional. O que vai acontecer no lugar onde eu me sinto desconfortável se eu instalar o estado vibracional? Vamos testar. Será que eu vou continuar me sentindo desconfortável ou não? O quanto que eu vou precisar para eu conseguir neutralizar isso? O que vai... Então, isso é experimentação, eu não sei a resposta, eu só vou saber testando. Pode ser que tenha um lugar que eu vou instalar um estado vibracional e vai ficar tudo tranquilo. Pode ser que tenha um outro que não vai fazer a mínima diferença. Eu vou ter que descobrir exatamente o que é. Né? Inclusive, com acúmulo de experiências, né? Ou melhor dizendo, experimentos, eu posso até chegar a algumas possibilidades de causas. Por quê que nesse lugar é assim, no outro lugar é diferente? Isso envolve a minha evolução, porque a evolução ela arruma para cada vez maior serenidade, cada vez maior equilíbrio. Então, quanto mais eu aprender a processar e lidar com esses conflitos, mais equilibrado eu vou ficando, né? Então, isso é um exemplo. Nesse caso, o ambiente, eu vou denominar que ele é uma variável independente, porque não sou eu que estou causando essa variável, eu estou recebendo ela. Então, ela é independente de mim. Simplesmente eu estou recebendo aquilo, eu sou passivo perante essa variável. Mas o bem-estar, eu vou buscar ele através do EV. Então, esse bem-estar vai ser uma variável dependente, porque eu é que estou buscando ele. Então, o experimento, ele, mesmo na ciência convencional, o experimento ele é uma relação entre uma variável independente e uma variável dependente. E não é diferente aqui na conscienciologia, mas só que é um outro tipo de variável, né, que envolve energia consciencial. E isso que eu falei agora para o ambiente profissional pode ser generalizado para as mais diversas situações. Às vezes a gente até se surpreende, assim, por exemplo, eu vou num lugar que eu acho que vai ser uma coisa super legal e eu chego lá e não é tão legal assim, entende? O que está acontecendo? Por quê, né? Será que sou só eu? Será que tem alguma coisa no ar? Ou às vezes acontece o contrário, às vezes eu estou achando que vai ser uma situação difícil e é o contrário. Me sinto super acolhido, uma coisa super tranquila. Tudo isso são acontecimentos que envolvem energias conscienciais e a autoexperimentação é o método para testar isso e tirar mais informações, buscar obter conhecimento sobre isso. Eu estou dando exemplos bem cotidianos, Sim. tá? Não, e uma coisa que eu pensei também é que a pesquisa conscienciológica, vou chamar de pesquisa, não só pesquisa, ela também envolve a pesquisa que a ciência convencional usa, porque você
a consciência estuda a si mesma, mas ela também estuda o outro. Ela também estuda, faz coleta de dados, reúne informações, faz pesquisa bibliográfica. Então, tá bom. Eu passei por essa experiência. Será que alguém já passou por isso antes? Vamos ver o que outros pesquisadores, né, já trouxeram de informação sobre isso. E aí vai construindo um conhecimento que não é só a partir da experimentação própria, mas também é a partir da, vamos dizer, essa cosmovisão que você falou, né? É o cosmograma, né? O que tá, né? Que tem a referência bibliográfica, você pesquisa bibliográfica que pode ser feita, né? E coleta de dados também, né? Mas Exato. concorda, né? Mas assim, você traz aqui, ó, tipologia das experimentações. Quais são os tipos, então, né? Tá. De modo geral, tá? Isso foi também algo que eu fui construindo ao longo da pesquisa desse livro. Eu não tinha essa ideia antes. Mas essa relação entre experiência e experimento, né? Autoexperiência e autoexperimento. Eu vejo que há, para mim, inclusive a capa do livro, né? Tá ali atrás de ti, ali o livro na estante, né? Tá aqui, essa figurinha aqui foi colocada de propósito, para as pessoas quererem saber o que é. E justamente ela é a tipologia. Então, o primeiro tipo de autoexperiência é a experiência pessoal, tá? O primeiro tipo eu denomino autoexperiência basal, porque ela está acontecendo na base de tudo, ela está ali, como se fosse um organismo que funciona de modo basal, quer dizer, ele está funcionando, como se fosse uma maquininha que nunca para, é basal. Então, a autoexperiência ela está sempre aí. Essa é a basal e assim, no fundo, essa é a mais importante, de uma certa forma, porque ela que nos desafia o tempo inteiro a evoluir, né? As coisas que vão acontecer com a gente. Então a gente vai fazer a autoexperimentação com o que a experiência trouxer para a gente. Né? Não consigo suscitar uma experiência inteira. Mas, enfim, continuando aqui. A autoexperiência basal é a primeira. Agora, a tipologia vai avançando de acordo com o foco que cada pessoa coloca. Então, quando a gente quer ter certas experiências para aprender, já não é mais a autoexperiência basal. É uma ação de experienciar. Eu busco, por exemplo, eu quero viajar para um certo lugar porque eu quero conhecer, eu quero ter essa experiência. Eu quero, sei lá, provar uma comida nova que eu nunca não conheço, eu quero ter essa experiência. Então, essa busca da experiência pela experiência, eu já estou denominando aqui de autoexperienciação, porque é uma ação de buscar uma experiência. Ela ainda não é um teste, tá? Ela não chega a ser bem um teste. Pode até ter certos testes, mas eu digo assim, não é uma busca de conhecimento, é a busca da experiência, porque é uma coisa nova. A pessoa tem que se familiarizar com aquilo. Né? Então, esse é o segundo tipo. O terceiro tipo já é a autoexperimentação. Então, depois disso, de buscar experiência, eu vou querer testar uma experiência para ver quais variáveis são importantes naquele contexto. Eu não tenho variáveis ainda, mas eu quero ter. Então, eu vou... O que será que está acontecendo? Sabe quando a pessoa se abre para ela perceber o que está acontecendo? Então, ela está em busca de variáveis. O que é importante nesse contexto? Eu nem sei, mas eu quero saber. Isso é autoexperimentação exploratória. Tá? A gente vai, às vezes, na conscienciologia, por exemplo, nós temos atividades aí parapsíquicas, né? Eu vejo que tem muita autoexperimentação exploratória, porque você fica aberto, assim, antenas ligadas ali, para ver o que vai acontecer, o que é importante. Tá? Isso é uma exploração, no sentido de você estar explorando, você está observando. E o quarto tipo é a autoexperimentação dirigida, que é aquela que nós citamos há pouco, que tem variáveis já definidas. Eu quero testar tais variáveis. Agora, pode acontecer de no momento que eu for fazer uma com variáveis surgir outras variáveis? Pode acontecer. Não é totalmente fechado isso aí. Eu digo, tem até um capítulo do livro que eu denomino autoexperiência mista.
Isso. que é aquela experiência, você ia perguntar, que é aquela experiência do dia a dia, porque o ideal é o pesquisador poder meio que transitar em todas. Né? Ele vai fazer uma dirigida, mas acontece ao mesmo tempo uma outra coisa que ele não esperava e aquilo ali ele registra. Mas não é dirigido, aquilo ali pode ser uma auto-experiência basal que aconteceu, uma coisa que ele nem conhece. Então, tudo vai se misturando no dia a dia. Não quer dizer que a gente não possa distinguir as coisas. É para isso que é o livro. Vamos distinguir. Isso é isso, isso é outra coisa. Mas essas coisas vão se combinando. Elas vão assim, né? Digamos, acontecendo combinadas, juntas. E como é pró-evolutivo, a experimentação em si não necessariamente vai gerar uma publicação, mas, digamos assim, o indicado seria, né? Porque a pessoa ela pode fazer várias experimentações, várias experiências e ficar aquilo no âmbito pessoal, usar apenas para a própria evolução, para reciclagem intraconsciencial, para mudança de patamar evolutivo, enfim, para adquirir maior maturidade, né? Enfim, crescer consciencialmente, mas não necessariamente o resultado disso vai ser igual à ciência, por exemplo, publicam todos os resultados, embora é o que a ciência como um todo espera, né? A gente espera que todo mundo publique todos os seus experimentos, não é isso? Olha, assim, eu penso que do modo ideal seria. É Ideal. porque tudo isso é muito novo. A própria conscienciologia, historicamente, ela é recente, né? A gente está desenvolvendo essas coisas, né? Tem todo o corpus que a gente chama das publicações da conscienciologia, e tu vê, só após tantas décadas é que já está sendo possível olhar para esse todo e começar a entender melhor, assim, sabe? Como que a gente está construindo esse conhecimento. Porque até agora eu vejo que a gente está acumulando experiências, digamos assim, muito acúmulo de experiências e tem já a produção de conhecimentos, mas a tendência é isso se tornar cada vez mais assim lúcido, mais consciente mesmo, assim, como que eu estou produzindo esse conhecimento. Por isso a metodologia, né? Então eu acho que no futuro vai se tornar cada vez mais assim, porque no momento assim que a gente ainda não tem muita clareza o que é uma experiência, o que é um experimento, por exemplo, né? Isso é muito misturado. Então, como que também como que eu vou publicar esses resultados, tá? Não é uma coisa tão clara assim, o que é o quê? Se ele ficar mais claro, vai ficar mais predisposto para ser publicado também, né? Mas nada impede, né? Porque pode ter assuntos que a pessoa não deseja compartilhar também. A experimentação privada dela, ela não vai compartilhar. Mas o ideal seria compartilhar até para dar exemplo, né? Você mostrar para os outros assim, olha, é possível você testar isso. Porque no fundo, né, uma coisa que eu gosto muito de falar assim, a gente, por que a gente publica na Conscienciologia, né? Claro, é para produzir conhecimento, mas assim, é para a gente mostrar como que a gente está evoluindo, mostrar como se faz, porque a evolução da consciência é uma coisa difícil, não é fácil. Então, no momento que cada um de nós vai reciclando e vai avançando, mesmo que seja um pouco de cada vez, você já tem uma coisa que pode servir para as outras ali. Você vê, ó, você acha que é tão difícil? Dá para fazer. É difícil, mas é possível. Veja aqui, ó, eu fiz isso. Funcionou. Então, que tal você tentar? Né? E a autoexperimentação, eu acho que ela torna isso ainda mais claro. Você consegue mostrar os pontos, assim, meio que dissecar a coisa. É isso que é o diferencial. E também, como a gente parte do princípio de que a gente tem a multisserialidade, né? A gente tem a serialidade existencial, a publicação também ajuda nas retratações, né? Então, tem várias funções aí a escrita, a publicação, né? No âmbito aí da conscienciologia. Isso A é bem gente, interessante. deixa eu falar aqui, você tem aqui uma nova sessão que é a prática da experimentação conscienciológica. Então, eu queria entrar um pouco, daqui a pouco a gente chama o comercial, daqui a 5 minutinhos, mas pelo menos a gente já, né, já entrar nesse âmbito aí
Você chama aqui, ó, da preparação para a autoexperimentação conscienciológica. Relaxamento, atenção, autoconscientização. Agora vamos entrar aí nesse âmbito da prática mesmo, como é que se dá? Sim, sim. Pois é. Então, a prática diz respeito a como fazer a autoexperimentação, de fato. Eu coloco aqui 3 pré-requisitos, digamos assim, né, para a autoexperimentação conscienciológica. Então, o primeiro deles é o relaxamento psicofisiológico. Então, tem que ter um certo relaxamento físico, assim, mental, para a pessoa poder perceber coisas mais sutis. Porque senão ela está só ali focada em coisas, vamos dizer, da vida cotidiana, prática, assim, pura. Então, como que eu vou registrar? Peraí, mas eu acho que muitas pessoas sequer conseguem perceber que não está se sentindo bem, ou que está se sentindo bem, nem está dando bola para isso. Então, o relaxamento psicofisiológico é o começo. Você tem que ter um pouco de relaxamento, assim, distensionamento. Tá? Segundo ponto, a atenção dividida. Isso é muito importante na conscienciologia, não é? A autoexperimentação é a base da coisa, mas por quê? A capacidade de prestar atenção em mais de uma coisa de cada vez. Então, por exemplo, eu estou trabalhando, né? Volto, né? Estou trabalhando, então estou prestando atenção no meu trabalho. Mas eu também vou prestar atenção no que eu estou pensando, no que eu estou sentindo, sem deixar de fazer meu trabalho. Eu tenho ali uma tarefa a realizar. Então, eu estou dividindo a atenção, né? É uma atenção que ela consegue rapidamente transitar entre dois contextos. Então, isso é muito importante, porque como que eu vou fazer autoexperimentação conscienciológica se eu não consigo dividir a atenção? Porque eu não estou falando só de autoexperimentação da pessoa sozinha, fechada num quarto, seja na casa dela ou mesmo num laboratório de um campus. Também é autoexperimentação, ok? Mas o que eu estou mesmo interessado nesse livro é a autoexperimentação na vida, da pessoa usar a vida dela como laboratório. Então ela tem que ter essa atenção dividida. Ela vai estar trabalhando, vai estar fazendo autoexperimentação. Ela está se divertindo com os amigos, ela está fazendo autoexperimentação. Está encontrando a família fim de semana, idem. E assim por diante, qualquer coisa. Né? Tudo vira um laboratório, mas para isso tem que ter um grau de relaxamento e tem que ter um grau de atenção dividida ali para você poder administrar a coisa. E terceiro lugar, é a autoconscientização energossomática. Então, isso é tipo um crescendo, né? De uma certa forma. É um crescendo. Você vai do relaxamento, atenção dividida. Autoconscientização energossomática é se acostumar a perceber as próprias energias. Por exemplo, os próprios chakras. Né? Então, eu vou observar, os chakras são esses grandes centros de força, os vórtices que nós temos, né? E tem os grandes, que são bem conhecidos, né? Isso nem é da conscienciologia, isso é mais antigo. A conscienciologia, ela utiliza essas construções e tal, né, dentro do paradigma consciencial. Então, assim, por exemplo, tem chakras ligados às emoções, chakras mais ligados à mente, né, à racionalidade, à própria consciência, chakras ligados aos instintos. Então, isso aí é muito importante. Quer dizer, se a cada situação eu consigo perceber quais chakras meus estão de que modo, pô, isso já é um baita do conhecimento. Quer dizer, porque a minha tendência é não me perder nas situações. Que geralmente a pessoa não percebe as energias, daqui a pouco ela está desequilibrada devido a isso. E ela não nem sabe o que aconteceu. Então, no momento que a pessoa se acostuma a observar o energossoma, é outro nível, digamos assim, de vivência, porque ela está bem mais lúcida, assim, porque que está acontecendo. Então, isso é uma coisa gradativa. Eu coloco assim, olha, não vai acontecer de um instante para o outro. A tendência pode até acontecer, mas não é o usual, assim. Vai se preparando. Daqui a pouco ela já está fazendo a autoexperimentação. Assim, a autoexperimentação, ela meio que ela vai entrar aí. Porque se a pessoa conseguir fazer isso aqui num certo grau, ela vai usar isso aqui como um laboratório consciencial no dia a dia. Todos esses 3 fatores aqui vão virar um laboratório. Então, essa é a prática. E daí tem aqui na sequência 20 especialidades. Aí a gente vai deixar um gostinho então tá. de quero mais para depois do intervalo. Então, pessoal, aguarde aí, porque a gente já vai estar de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles.
Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Estamos com a obra Autoexperimentação Conscienciológica, na voz do autor Alexandre Zaslavsky, que vai falar para a gente, então, das especialidades conscienciológicas, que são centenas já, né, Alexandre? Sim. Olha, eu acho que elas são até milhares, já bem... Nossa, já passou de milhar, né? Ao pé da letra. Então, né, no fim dos anos 90, né, o professor Valdo Vieira, que é o propositor aí da Conscienciologia, ele viu que estava avançando, né, vários assuntos diferentes da Conscienciologia, eles estavam avançando, e ele então definiu áreas de especialidades aí na Conscienciologia, né. Em 1999 saiu o primeiro quadro assim de 70 especialidades, que até hoje meio que estruturam assim a Conscienciologia. Porém, com o andamento aí das pesquisas, né, veio a enciclopédia da Conscienciologia e tudo cresceu tanto que essas especialidades elas se proliferaram, né? Tem uma equipe que está fazendo um dicionário das especialidades, e até o ponto que eu sei, eles estudam 800 especialidades, olha só. Mas tem muito mais, tem mais de 2.000, ao menos assim, tem os cognatos, né? Listadas. As 800, derivações. eles consideram essas 800 que elas têm uma consistência de ser, de fato, especialidades agora. Talvez as outras no futuro, que tem um nome, logia, mas ainda não tem um conhecimento assim para ser considerado especialidade. Então, aqui, no livro, eu fui vendo, claro, a minha própria casuística de autoexperimentação, né? Quais as áreas que eu tenho mais autoexperimentação, enfim, eu fui tomando notas e aos poucos eu fui chegando aí numa lista de especialidades, que eu já tenho essas autoexperimentações. E são 20, né? Chegou aí o número de 20, e cada uma delas está organizada de uma maneira que a gente chama na Conscienciologia que ela tem uma chapa. Então, assim, ela foi escrita dentro de itens fixos ali, similar a um verbete da Conscienciologia, mas sim, só para comparar, né? Mas é bem menor e tal. E ali, basicamente, é composto de definições. Então, eu defino, né, a especialidade, eu defino o que é autoexperimentação, o que é o autoexperimento naquela especialidade. Depois vem explicações, tá? Daí cada uma eu vou ali, né, dizer como é que se faz, assim, vou tentar refletir sobre isso e mostrar como é que se faz, embasar, digamos, a coisa. Depois tem tem os exemplos. Daí tem o exemplo de autoexperimento exploratório, autoexperimento dirigido, variáveis independentes e variáveis dependentes. Ou seja, todos aqueles conceitos básicos lá da teoria, digamos, da autoexperimentação, procurei colocar aqui exemplos. A pessoa viu, ó, isso é uma variável. Isso aqui, né, que é exploratório, isso aqui que é dirigido. A pessoa visualizar, né, o que é. Depois tem o item autoexperimentos publicados, tá? Quer dizer, eu busquei na bibliografia conscienciológica onde que tinha experimentos relatados que tem uma, vamos dizer assim, uma adequação ao conceito que eu estou trabalhando de autoexperimento. E eu encontrei, né? Ainda que eles não sejam explicitamente, né? Não havia esse conceito, não tinha. Né? Esse conceito de autoexperimento aqui que eu estou propondo no livro, mas eles já estão mais ou menos nessa linha. Aí eu coloquei ali, ó, você quer ver como é que é um? Então tem tal bibliografia, você pode buscar. E o último item, né, o quinto item aqui da chapa, da especialidade, é resultados esperados. Então, o que são os resultados, né, que a gente espera a partir da autoexperimentação nessa especialidade? Tipo assim, consequências, para onde, qual a evolução, né, falando na terminologia aqui, né, para onde vai essa evolução, essa autoevolução do ponto de vista dessa especialidade. Então são 20 aí, e tem as minhas, e eu tenho casuísticas pessoais que estão espalhadas no livro, né, que eu também é uma coisa que a gente valoriza bastante na Conscienciologia, poder dar, né, mostrar aí as experiências pessoais e tal. Então eles estão espalhados, né, dá para ver lá no índice remissivo tem, né, casuísticas pessoais e tal. Enfim, desde que eu cheguei na Conscienciologia em 94, lá tem minha primeira projeção consciente, como é que foi, meu primeiro experimento de laboratorial no CAEC, no laboratório do EV, lá em 2000, lá, como é que foi. E eu vi, na verdade, assim, não é que eu coloquei só por...
é porque eu vi que tinha autoexperimentação ali já, meio que intuitivamente eu estava fazendo já. Isso foi bacana constatar. Não, isso dá um peso na obra, porque se a gente está falando de paradigma consciencial, a questão energética é muito importante. E a gente que trabalha com livro e com o desenvolvimento do parapsiquismo, é muito notório quando você pega uma obra e você tem a experiência da pessoa, aquilo tem energia. É a teática, né? É a teoria com a prática, porque corrobora ali com a experiência, né? O que está sendo tratado, né? Agora você fala aí da sua praia, que é a filosofia, né? Eu vi que a sua formação não é em filosofia, mas você, né, É dá sim, aula de é sim. filosofia, você Não, mas já é sim. tinha o seu Mater PC aí de Eu sou formado em filósofo. filosofia, Não sim. Eu podia sou faltar graduado. filosofia na sua obra, né? Ei, Rose, eu sou graduado em filosofia. Mas aqui não trata educação. Graduado em mestre em doutor. Ah, licenciado em filosofia. É. Eu não falei no seu currículo. Mas para mim é Olha, uma então foi honra uma ser gafe associado à minha, educação. Eu só porque eu deixei. vi aqui, ó, mestre. Ah, então tá. É graduação em filosofia, mestrado e doutorado em educação. Sim, Ah, eu sim, achei grande. Eu falei, mas eu não entrou filosofia, mas. Ah, ok. Vamos falar de sim. filosofia. Olha, então, é bem pequena essa sessão, é a menor sessão, porque eu não queria que fosse um livro filosófico, assim. Eu sei que a filosofia é meu trabalho, né? Eu sei que a filosofia tem seu papel, mas aqui é outra coisa. Nesse livro, eu acho que eu estou usando a minha base filosófica, digamos, né, meu conhecimento, minha experiência, para conseguir trabalhar com conceitos, né, propor novos conceitos. Eu estou meio que aplicando a filosofia à conscienciologia. Então, eu não estou tratando de história da filosofia, essa coisa toda, sabe? Nessa quarta sessão, eu chamei filosofia da experimentação conscienciológica, mas quem for ler isso aqui achando que vai encontrar a história da filosofia, não vai achar, não. A filosofia significa o seguinte: qual é a lição evolutiva, digamos assim, da autoexperimentação conscienciológica? É isso que eu quero dizer. Claro que é o chamariz para a galera aí da filosofia, né? Eles vão lá olhar o que é. Não, a Mas gente é o já vai seguinte, pensando que vai ver sobre filosofia. tem filósofos, claro, ao longo do livro, uma outra coisa vai achar, né? Menções a filósofos, mas não é uma obra filosófica. Não diria que é. É uma obra conceitual, mas não é filosófica. Agora, qual que é a filosofia da autoexperimentação? É o antidogmatismo. Quer dizer, é essa questão, essa atitude da pessoa buscar aprender com a experiência, realmente. Sabe? Ela se dispor a testar as coisas, mesmo convicções às vezes. Você vai testar aquilo ali, ver como é que é. Cada vez mais percebendo os próprios apriorismos, apriorismoses, né, essas dogmas, né, que nós trazemos do nosso passado, né, de existências passadas, enfim, né, deixar isso ir aflorando e ir testando isso aí. Eu vejo, até tem uma frase que me ocorreu aí ao escrever esse livro, que é assim: autoexperimentar é desdogmatizar. Quer dizer, na hora que vira autoexperimentação, não é mais dogma. Né? Ou aquilo vai ser comprovado, vai ser verificado, ou vai ser refutado. Mas ou um ou outro não é mais dogma. Né? Virou um conhecimento que a pessoa experimentou. Né? Então, é isso que eu penso. Então, por que eu escrevi isso? Né? Agora, você falou, acho que num bloco ou dois atrás, assim, né? Na conscienciologia é muito importante por causa do nosso passado, né? Eu vejo que eu tenho muito passado no campo místico-religioso, vamos dizer assim. A filosofia é uma coisa que até me ajudou, de certa forma, né, a desenvolver mais a questão intelectual, etc. Eu, pelas minhas experiências, eu vejo isso. Então, aqui é uma ferramenta, né, nesse livro eu tentei elaborar uma ferramenta que pode tanto servir para essas consciências, né, com esse perfil mais místico-religioso, usar o parapsiquismo, porém estruturando isso e avançando para o caminho da ciência. Você vai avançando no rumo da ciência. E também pode servir para aqueles cientistas que são materialistas para continuar na ciência, mas avançar rumo ao parapsiquismo e à multidimensionalidade. Então ele serve ali para dois públicos, né? Mas, olha, realmente eu observo nesse momento que, ao que parece, o primeiro público é o místico religioso. O outro, vamos ver o que vai aparecer. Será, né?
Eu acho que é como se fosse duas camadas, talvez. A primeira é essa e depois vem a outra. Vamos ver, é a hipótese. E aí você traz uma obra sobre experimentação, autoexperimentação, autoexperiência, né? Isso, método científico, e tudo. E você termina com a desperticidade. Qual Sim. é a sua lógica, né? A gente deduz, mas vamos lá. O que a desperticidade está nesse contexto de autoexperimentação sociológica? Sim. É Olha, eu a coloquei, eu cereja? vou Não, como que é a explicar. cenoura? É a cenoura? Cenoura, exato. Eu vou primeiro explicar, né, o que é desperticidade, assim, para o Isso. pessoal. Então, a conscienciologia, como a gente falou, ela busca a evolução da consciência, né, e cada vez mais rumo ao equilíbrio e à serenidade. Isso é o básico. A desperticidade, tipo assim, é o meio do caminho, né, que se considera, 50%, que é o momento que a consciência ela não padece mais de assédios. Não que ela não sinta, mas ela não padece daquilo. Seja o alto ou o hétero. Então ela pode até vivenciar o processo todo do conflito, do desequilíbrio, mas no âmago dela, ela não padece aquilo. Ela segue retilínea, ela segue fazendo negócio. E assistência, né? Fazendo assistência, ajudando e tal. E cada vez mais ela vai se desenvolvendo e esse desassédio vai se exteriorizando para os outros também. Essa é a evolução do desperto para frente, né? Você vai espraiando esse desassédio cada vez mais e tal. É minha hipótese, né? Eu coloco ali, mas é algo que né, a gente já vai acumulando experiências, enfim. Eu acho que não tem desperticidade sem autoexperimentação. Tá? Por quê? Não que só a autoexperimentação garanta desperticidade, claro que não. Né? É isso e mais outras coisas. Mas eu acho que é um pré-requisito, necessário, assim, obrigatório. Por quê? O desperto, ele está muito atento àquilo que está acontecendo com ele. Isso é básico, quer dizer, se mudou a pensanidade dele, ele tem que perceber na hora, ele vai perceber. Né? Qualquer coisa, de uma hora para outra, ele está assim, tá muito assim, vamos dizer assim, habituado a observar a energia o tempo todo. Então, a autoexperimentação, eu acho, por um lado, é um pré-requisito, quer dizer, ele já tem que estar fazendo isso, ele não está mais. Por que ele não está mais padecendo? Porque o assédio para o desperto vira um experimento. Vira um experimento. Esse é que é o ponto. Porque ele vai sentir aquela intrusão e automaticamente entra num laboratório. Quer dizer, começou assédio e virou uma cobaia de laboratório. Isso é o mecanismo do desassédio ali. Entende? Então é assédio, mas para ele é um experimento. Ele fica até interessado. O que vai acontecer? Será que eu vou sucumbir até que ponto? Como é que vai ser? O que eu vou fazer que vai reverter essa situação? Como que é a melhor forma de eu encaminhar essa consciência? E se eu realmente começar a sofrer com isso? E aí, como é que vai ser? O que vai acontecer comigo? Vamos ver. Será que, né, até onde vai isso? Quanto vai durar? Ou seja, tudo isso é a psicosfera do desperto. É a autoexperimentação pura, de certa forma. Quanto mais técnico isso, melhor. Então é nesse sentido. Entende? Faz sentido, né? Total. Agora a gente está aí nos instantes finais já do nosso programa. Eu queria ver assim, se tem, né, alguma mensagem que você queira deixar aí para o público ouvinte, para os internautas que estão acompanhando a gente pelas redes sociais. Sim, olha, tem uma mensagem bem prática. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, porque esse livro aqui, como a Rose falou lá no começo, ele nem foi lançado, né? Ele foi publicado, né? Foi impresso. Aí está à venda na Epígrafe, né? Enfim, online. Topcons. Mas Shopcons, exatamente. O lançamento oficial dele vai se dar no dia 23 de novembro. Então, sem ser esse próximo sábado, o outro, e em 2 momentos do dia. De manhã, nós temos o Círculo Mental Somático, que acontece uma espécie de uma apresentação oficial assim do livro, né, para a comunidade conscienciológica, mas a temática não é a do livro, né? Eu vou estar lá para fazer esse lançamento formal. E eu organizei aqui, né, à noite, com uma equipe ali, né, às 19 horas, eu vou fazer um debate ali no discernimento. Vai ser transmitido online também pelo canal da editora, né, que é a Editares. Então, assim, quem mora em Foz está convidado a vir ao discernimento aqui, né, que é o
campus da Conscienciologia para participar, debater, aí, trocar ideia comigo, né, o que quiser. Ou então pode assistir online, né? Se a pessoa não está em Foz ou, né, não pode vir, pode assistir online, 23/11, às 19 horas, no canal da Editares. Muito bem, Alexandre, a gente agradece então a sua participação, desejamos sucesso aí, né, nessa publicação, esperamos pelas próximas, e a gente espera por você, então, semana que vem aqui no programa Entre Livros. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.